a Viviane, fonoaudióloga da Educação Inclusiva de Caraguatatuba. E no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre estimulação de leitura e escrita. Um dos momentos mágicos na vida de uma criança é quando ela aprende a ler. Nesse momento, é comum que ela queira ler tudo que aparece na frente. Mas é preciso um incentivo para tornar a leitura um hábito. E no vídeo de hoje, nós vamos aprender 4 formas divertidas de fazer isso, além de 3 jogos bacanas para incentivar a escrita das crianças. Antes de iniciar com as nossas dicas, vale lembrar alguns benefícios da leitura. Entre eles, o aumento das conexões neurais e do vocabulário, o estímulo da criatividade, curiosidade e imaginação, ajuda a criança a lidar com os seus sentimentos e também a desenvolver a sua atenção. Agora, vamos para as dicas. Dica 1. Incentive o contato com o livro. Esse contato deve acontecer desde cedo, quando os pais e os familiares começam a contação de histórias para a criança. Hoje em dia, há uma infinidade de livros com materiais próprios para cada idade da criança, para que assim ela possa manusear os livros sem estragá-los. Também é importante que os livros fiquem em um local de fácil acesso, como baús ou estantes baixas na altura da criança, para que ela possa pegá-los quando quiser. Dica 2. Demonstre interesse pela leitura. O exemplo dos adultos favorece o interesse da criança. Se os pais têm o hábito de ler, a criança tem mais probabilidade de adquirir esse hábito também. Além de ler, é importante conversar sobre a história. Você pode perguntar o que a criança entendeu, pedir para ela recontar do jeito dela, perguntar que personagem ela gostaria de ser, por exemplo. Essa troca favorece o envolvimento com a leitura, além de incentivar a imaginação. Dica 3. Dê prioridade às imagens. Quando a criança começa a ler, ela se cansa muito facilmente, porque o processo de decodificar as letras e compreender aquilo que está escrito demanda muitas conexões neurais. E como nosso objetivo é estimular e não deixar a criança frustrada, o ideal é começar com livros que tenham muitas imagens e pouca escrita e aumentando gradativamente essa proporção à medida que a criança desenvolve a sua leitura. Dica 4. Faça leitura compartilhada. Escolha um livro para ser lido durante a semana. Você pode começar lendo a história inteira, perguntar se a criança compreendeu aquilo que foi lido e ao longo dos dias ir revisando essa leitura com a criança. Pode ser você lendo um parágrafo e ela lendo outro, você lendo uma página e ela lendo a outra, por exemplo. Dessa forma, além da criança desenvolver foco, atenção e concentração, há também a troca afetiva do momento. Bom, essas foram as nossas 4 dicas de como estimular a leitura. Eu vou chamar minha amiga Bárbara para explicar para vocês 3 jogos divertidos para estimular a escrita das crianças. Até a próxima! Oi, meu nome é Bárbara e eu sou fonoaudióloga do setor de Educação Inclusiva. Eu vim aqui para a gente dar continuidade ao nosso assunto de hoje. Vamos falar um pouco sobre a estimulação da escrita? A escrita, ela é a última e mais complexa habilidade adquirida durante o nosso processo de desenvolvimento. Então ela começa lá com as crianças pequenas, com os desenhos, depois elas passam a ter interesse pela letra, depois pela escrita e por uma escrita mais elaborada. A estimulação da escrita traz vários benefícios, como o desenvolvimento da criatividade, que é fundamental para o ser humano, favorece a aprendizagem geral
e contribui também para trabalhar a ortografia. Então, como que podemos estimular a criança em relação à sua escrita? Buscando o princípio da motivação. A criança tem que se sentir motivada para realizar tal atividade. Hoje eu vou dar dica de 3 jogos que podem ser confeccionados em casa com as crianças para auxiliar nessa estimulação da escrita. Vamos lá? O nosso primeiro jogo, então, chama Pescaria de Letras. O que nós vamos usar? Papelão ou isopor, arame de cadernos, aqueles que a gente não usa mais, uma bacia com areia ou terra, barbante, cola, um cabo de vassoura ou um palito de churrasco e uma tesoura. Com o papelão e isopor, vamos fazer moldes de peixinhos. Esses peixinhos podem ser pintados pelas crianças, se preferirem. Atrás desses peixes, vamos colar sílabas que formem palavras posteriormente. Na boca desse peixe, vamos fazer uma argola usando o arame. Para confeccionar a varinha, vamos fazer um anzol com arame e amarrar na ponta do cabo de uma vassoura ou do palito de churrasco usando o barbante. Como que a gente joga? A gente coloca os peixinhos na bacia, na areia ou terra e a criança tem que pescar esses peixes. Depois vai tentar formar palavras com essas sílabas que ela pescou. Bem bacana, bem legal e bem dinâmico, a criança vai gostar. Nosso próximo jogo de hoje chama Soletrando. Vamos precisar apenas de papel, caneta ou lápis e sacola plástica. Nesse jogo, a família toda pode participar. Vamos cortar o papel em tiras, escrever uma palavra em cada tira e colocar dentro dessa sacola. A família senta em círculos, uma pessoa tira essa palavra, lê em voz alta, sem deixar o outro ver, e escolhe uma pessoa para soletrar. A pessoa tem que soletrar letra por letra e não pode esquecer também das acentuações. Se ela acertar, ela ganha a tira de papel. Se ela errar, essa palavra é retirada do jogo. No final, o ganhador vai ser aquele que tiver maior quantidade de tiras de papel. E a última dica de hoje são as histórias em quadrinhos. Os materiais que nós vamos utilizar: um caderno com pauta ou de desenho antigo, lápis, borracha, lápis de cor ou canetinha. Então a criança, junto com o adulto, vai criar a sua história em quadrinho. O adulto pode desenhar e pedir para a criança escrever nos balões o diálogo da história. Se a criança tiver habilidades para desenho, ela mesma pode desenhar e escrever os diálogos. Pode pintar apenas e escrever os diálogos. O importante é que a criança crie a história junto com o adulto e que escreva os balões do diálogo dessa história. É bem legal essa atividade. Geralmente as crianças maiores gostam e os adolescentes também têm bastante interesse. Bom, espero que tenham gostado das dicas de hoje. Curta o nosso canal. Compartilhem o nosso vídeo. Se cuidem, podemos não estar juntos, mas estamos unidos. Até a próxima!